amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos dar sequência, dar continuidade de concordância. Na aula anterior a gente trabalhou a concordância verbo-nominal. Trabalharemos hoje somente com a concordância verbal utilizando o quê? O sujeito simples. É claro que você já sabe que é um sujeito simples quando apresenta apenas um núcleo. Belezinha? Então, de olho na tela, aula 49.1, falando de concordância verbal, parte 1. Concordância do verbo com o sujeito simples. Então, amadinho, a nossa árvore do conhecimento, com a temática da aula. E essa temática você vai armazenar no seu HD. Parte gramatical. Concordância verbal com o sujeito simples. O texto é sobre variações linguísticas e o modo de falar do brasileiro. Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de uma história no tempo, variação histórica, no espaço, variação regional. As variações linguísticas podem ser compreendidas a partir de 3 diferentes fenômenos. Primeiro, em sociedades complexas convivem variedades linguísticas diferentes, usadas por diferentes grupos sociais, com diferentes acessos à educação formal. Note que as diferenças tendem a ser maiores na língua falada e na língua escrita. 2. Pessoas de mesmo grupo social expressam-se com falas diferentes, de acordo com as diferentes situações de uso, sejam situações formais, informais ou de outro tipo. Há falares específicos para os grupos específicos, como profissionais de uma mesma área, médicos, policiais, profissionais de informática, metalúrgicos, alfaiates, por exemplo, jovens, grupos marginalizados de outros. São as gírias e jargões. Aqui, amadinho, você observou que houve uma repetição da palavra como, tá bom? É claro que você vai anular uma, tá certo? O como aqui, só deixa um, beleza? Então, vamos lá falando da concordância verbal. Então, aqui, o que é concordância verbal? O verbo vai concordar com o seu sujeito em número e pessoa, Quando eu falo assim pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira do plural, tá? O número é esse, singular ou plural, na parte gramatical, certinho? Aqui tem essa imagem para você dar uma olhadinha, sujeito e o verbo. Olha só, representado aqui por esses dois elementos aqui, Um sendo sujeito e outro verbo. Então, o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Trabalhando com o sujeito simples, você vai relembrar a pessoa gramatical, Nós temos o seguinte, os pronomes. Vamos lá. Eu tenho aqui bem no cantinho, para você me acompanhar, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, amadinhos, presta atenção. Aqui, a pessoa do discurso, primeira, segunda e terceira, tá certo? Aí vem primeira, segunda e terceira. O que nós temos aqui? O número. Aqui, singular, tá certo? E aqui, plural. A pessoa do discurso, eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá certo? São 3 pessoas, sendo que 3 no singular e 3 no plural. É claro que vocês estão recordando aí, tá certo? Sobre essa questão. Aí você tem o seguinte, vou apagar ali, você já sabe a pessoa. Aí eu falo bem assim, José está
feliz. Só para recordar. Quem é o sujeito da oração? José. Aí você vê aqui que só tem uma palavra principal. Eu vou trocar de canetinha, tá certo? Então, José é o núcleo do sujeito. Só tem um núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Eu vou colocar aqui, sujeito simples. Tá certo? Se eu fosse trocar José por um pronome, qual o pronome que eu ia encaixar aí? Aí você vai. Ele está feliz. Não é assim? Ele está feliz. Aí o ele, amadinho, colocando a canetinha preta, o ele é em que pessoa do discurso? Muito bem, é a terceira pessoa do discurso, tá? Em que número ele está? Singular ou plural? Aí, terceira pessoa do singular. Então, o verbo aqui está, também ele vai ter que estar na terceira pessoa do singular. Beleza? Estão entendendo? Então, o verbo vai concordar com o seu sujeito em número e pessoa. Vou limpar aí, beleza? E vamos dar sequência. Nós temos aqui o seguinte: concordância do verbo com o sujeito simples. Ó, quando o sujeito é simples, apresentando apenas o núcleo, que eu já falei aqui para vocês, o verbo concorda com esse núcleo, que é em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e número singular ou plural. Não foi isso que eu passei ainda há pouco? Explicando para vocês. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Tá certo? Vamos lá, então. Como se dá a concordância verbal? Olha aqui neste quadro. A concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito em número e pessoa. O sujeito pode estar no singular ou no plural e pode ser primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, aqui esse quadrinho, nessa tabela, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Olha bem aqui. A segunda pessoa do singular? Tu. A segunda pessoa do plural? Vós. A terceira pessoa do singular? Ele ou ela. E a terceira pessoa do plural? Eles e elas. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Quando, no dia a dia, a gente vê alguns, né? Vamos supor, alguns desvios na fala, quando a pessoa usa a segunda pessoa. Tu falou com Fernando? Preste atenção. Isso aqui, no dia a dia, você ouve direto. Tu, amadinho, tu. Aqui, é da segunda pessoa. Não é isso? Muito bem, você sabe que é da segunda pessoa. Mas aqui o verbo foi empregado na segunda pessoa. Ó, tu falou com o Fernando. Bom, tu falou com o Fernando? No dia a dia assim, né? O que a gente acontece? Aqui o falou tá na terceira pessoa. Tá na terceira pessoa. Tá bom? Tá na terceira pessoa singular. E aqui o tu é segunda pessoa. O que diz a concordância verbal? O verbo concorda com o seu sujeito. Se o sujeito é da segunda pessoa, ele tem que estar na segunda pessoa, amadinho. Tá certo? Então, como que a forma correta? Ao invés de falar falou, presta atenção aqui. Ó, vou colocar aqui, ó. Tu falaste com Fernando. Aí sim, falaste é da segunda pessoa do singular. Aí faz a concordância corretamente. Então, é isso que você deve tomar muito cuidado. Você vê quem é o sujeito e qual pessoa que se encaixa. Beleza?
Vamos lá, dando sequência. A conjugação do verbo concorda com o sujeito ao qual está se referindo. Vamos lá então aqui, ó, bem bonitinho. Ó, nós amamos muito esse filme. Olha só, quem é o sujeito? Nós. O nós é da primeira pessoa do plural. Será que o verbo amar também ele está na primeira pessoa do plural? Aí você olha aqui, ó, é claro que está, né? Primeira pessoa do plural, tá certo? Então tá fazendo a concordância com o seu sujeito. Tu amas muito esse filme. Olha só, tu é segunda pessoa do singular. Amas, nós temos aqui, ó, também da segunda pessoa do singular. Tá certo? Tá entendendo? Elas amam muito esse filme. Opa, terceira pessoa do plural. E o verbo, amadinha? Terceira pessoa do plural. Tá certo? Fazendo a concordância com o seu sujeito. Tá entendendo aí sobre essa questão da concordância? Que o verbo concorda com o seu sujeito e número e pessoa? Muito bem. Aí nós temos aqui, olha bem, a próxima. O que nós temos aqui? Eu vou limpar para ficar bonitinho. Aí você vai perceber, ó. Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento e sujeito, verbo, complemento. Tá certo? O verbo tá no plural, o sujeito também vai estar no plural. O verbo estiver no singular, o sujeito também ficará no singular. Tá certo? Não posso usar pessoas diferentes aqui. A concordância verbal na regra geral. A regra geral para o sujeito simples da frase é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em número e pessoa. Olha aqui o exemplo. Nós, em pouco tempo, arrumaremos toda a bagunça. Nós é o sujeito. Olha o verbo. Tá na primeira pessoa do plural. Tá certo? Viu só? Então, fazendo a concordância aqui. Concordância do verbo com o sujeito simples. Ó, aqui lembrando, recordando aqui, tá bom? Também até lembrando da concordância nominal, que aí você vai focar no nome, tá? A menina estudou muito. Quem estudou muito? A menina. Então, você já sabe que aqui é o sujeito. Aí você vem, só tem uma palavra principal, a menina. Só tem um núcleo, então já sei que é sujeito simples. Se eu fosse fazer a troca, ela estudou muito. Tá vendo aí, ó? Ela estudou muito. Então, ela tá em que pessoa? Tá na terceira pessoa do singular. O estudou, terceira pessoa do singular. Beleza? Então, fazendo a concordância com o seu sujeito. Sujeito simples. Agora, se esta frase estivesse no plural, vamos lá. Aqui, ó, para vocês. As meninas estudaram muito. Aí você vê aqui, ó. As meninas é o sujeito, o núcleo. As meninas, que é a palavra principal. Aí você percebe que essa palavra tá no plural. Opa! Então eu vou usar o verbo da terceira pessoa do plural. Elas estudaram muito. Ó, terceira pessoa do plural e o verbo também está na terceira pessoa do plural. Beleza? Fazendo a concordância com o seu núcleo. Certinho? Vamos lá. Apagando aqui. Eu gosto de doce de leite. Eu é o sujeito. Automaticamente já sei que é a primeira pessoa do singular. E o verbo está fazendo a concordância também com o seu sujeito, que
que é o eu, primeira pessoa. Então, vou usar o verbo na primeira pessoa do singular. Tá certo? Sempre assim. Vamos lá. Mais outra aqui. Nós gostamos de doce de leite. Olha o que aconteceu. Nós é a primeira pessoa do plural e o verbo também está na primeira pessoa do plural, fazendo a concordância com o seu sujeito. Certinho? Fácil, né? Então, vamos lá. Então, vamos explorar mais um pouquinho, né? As regras para a concordância, né? Verbal para sujeito simples. O verbo concordando com o sujeito simples. Nós temos aqui o seguinte. Quando o sujeito for coletivo, o verbo vai ficar o quê? No singular. Tá certo? É coletivo. Falar multidão. Gritava desesperadamente. Olha aqui o sujeito. Multidão é um sujeito coletivo. Então, ele fica na terceira pessoa do singular. Certinho? Mas, se esse sujeito coletivo, né, estiver com uma parte especificada, ela pode ficar no singular ou para o plural. Tá certo? Como aqui no caso da multidão de fãs ultrapassou. Por que ficou ultrapassou? Porque está fazendo a concordância com multidão. E a outra, a multidão de fãs ultrapassaram. Por que ficou ultrapassaram? Porque está fazendo concordância com a parte que está especificada. De fãs, não está no plural? Então foi para o plural. Beleza? Então, preste atenção. Sujeito coletivo, se não estiver especificado, fica no singular. Se estiver especificado, pode ficar no singular ou no plural, amadinho. Vamos lá. Coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular, como eu já havia dito, ou no plural. Tais como a maioria de, a maior parte de, grande parte, grande número de. Então, nós temos aqui, o grande número dos presentes se retirou. Grande número, ó. Então, o que você, ó, tá fazendo a concordância com a parte aqui, ó, que não está pluralizada. Aí, grande do número dos presentes se retiraram. Aí fez a concordância com a parte que está especificada, que está no plural. Beleza? Vamos ver outra concordância. Pronome de tratamento na concordância verbal. O verbo fica na terceira pessoa, concordando com o sujeito. Olha aqui. Vossa Santidade chegou em Roma. Então, ela chegou em Roma. Então, já sabe que o verbo está na terceira pessoa. Beleza? Fica na terceira pessoa do singular. Outra regrinha aqui para vocês, amadinhos. Que chegando, nós temos... Ai, mojei minha bochecha de novo. Os nomes que apresentam apenas a forma no plural, quando vierem precedido de artigo, concordarão com o verbo. Olha só. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Minas Gerais é responsável por 50% do café produzido no Brasil. O que aconteceu? Não apareceu determinante antes. Então, o verbo ficará o quê? No singular, na terceira pessoa. Tá bom? Sem artigo, permanece no singular. Agora, preste atenção, tá? Apareceu o artigo, haverá mudança. Ó, as Minas Gerais são responsáveis por 50% do café produzido no Brasil. Ó, olha aqui o determinante. Uais. Então, sem artigo precedido, a concordância é feita de modo implícito, que está concordando com a palavra, no caso, o Estado. Tá bom? O Estado de Minas Gerais é responsável por 50% do café produzido. Veio o determinante, o artigo, aí vai fazer, ó, as Minas Gerais são responsáveis por 50%
do café produzido no Brasil. Belezinha? Certinho? Muito bem, então. Mas atenção! Então, olha só, muita atenção agora, amadinhos. Muita atenção. Admitem-se as duas construções para referência a títulos de livros e nomes de obras, mesmo precedido de artigo. Então, eu tenho aqui Vidas Secas, retrata a seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes. Então, aqui é nome de obra, né? Nome de livro. Ficou na terceira pessoa. Aqui, a concordância é feita de forma implícita com a palavra romance. O romance Vidas Secas retrata a seca do Nordeste e a dura saga de uma família do retirante. Tá certo? Agora aqui, ó, não apareceu determinante. Então, ó, Vidas Secas retratam a seca do Nordeste e a dura saga de uma família de retirantes. Então, com nomes, né, de títulos de livros, né, nome de obras, precedido ou não, ou pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Belezinha? Certo, então. Vamos dando aqui continuidade. Agora a partícula C, quando for índice de determinação do sujeito. Isso aqui a gente estudou lá no tipo de sujeito, tá bom? Quando ele for índice, né, de determinação, ele sempre ficará na terceira pessoa do singular, amados. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, no caso em que a palavra se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. O que você vai observar? Que esse se aí, essa partícula se, né, classificada como índice de indeterminação do sujeito, ela andará somente com verbo transitivo indireto, com verbo intransitivo e verbo de ligação. Aí você observa se é verbo de ligação, se é verbo intransitivo, se é verbo transitivo indireto. Aí já sabe que o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá certo? Então aqui eu tenho, confia-se em todos. Confia-se, sabe que alguém confia. Tá bom? Mas não se sabe quem. Então aqui, ó, eu tenho um verbo intransitivo. Beleza? E o se é índice de determinação do sujeito. O que nós temos mais? Aqui. Aí eu tenho, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Precisa-se de boas notas. Precisa-se de boas notas. A letra tá saindo feia, mas vai acompanhando comigo. Aí o verbo precisar, esse se aqui também é índice de determinação de sujeito. Tá bom? Então, esse verbo aqui, ele é verbo transitivo indireto. Esse daqui de cima é verbo intransitivo. Tá bom? Agora vamos lá. Temos aqui. No caso em que palavra se, ó, presta atenção, ó, ali era índice de determinação. Agora ele vai ser pronome apassivador ou partícula passivadora. Olha só, o mesmo se, mas com função diferente. Essa partícula passivadora, amadinho, só vai andar com verbo transitivo direto. Tá? Só tem essa amizade. Ó, e ela vai admitir, ela vai ter sujeito, tá bom? E o sujeito ele pode ser simples ou pode ser composto, tá bom? E além de ser sujeito simples ou composto, ela pode ser transformada para voz passiva, tá bom? Então, ó, construiu-se uma igreja. Construiu-se o quê? Uma igreja. Então, aqui está o sujeito, ó. O sujeito está no singular, então o verbo vai ficar no singular, tá certo? Agora, construíram-se novas igrejas. O que aconteceu? Ó? Tá no plural, então vai fazer a concordância.
Nós estamos trabalhando aqui com sujeito simples. O verbo concorda com o seu sujeito. Aí, se o núcleo do sujeito estiver no singular, é claro que ele vai ficar no singular. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, é claro que ele vai ficar no plural. Agora, o pronome relativo que, amado? Pronome relativo que? O verbo deve concordar com o antecedente, olha só, do pronome que. Com o pronome que aparecer antes do que, né? Aí você tem aqui, ó, fui eu que levei. Ó, fui eu, primeira pessoa. Levei, primeira pessoa. Olha aqui o pronome que. Tá certo? Quem tá antes do pronome que? O eu. Só um pouquinho. Agora outra. Foste tu que levaste. Olha a pessoa aqui. Tu, segunda pessoa. Levar-te. Tá fazendo a concordância também com o tu. Tá certo? Que é a segunda pessoa. Foi ele quem levou. Ele, terceira pessoa. Ele levou. Tá certo? Então, se eu tenho terceira pessoa do singular, o verbo também vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Se eu tenho segunda pessoa do singular, o seu sujeito também é da segunda pessoa do singular. Se eu tenho primeira pessoa do singular, o seu sujeito é da primeira pessoa do singular. Certinho? Muito fácil, né? Agora o pronome relativo quem, amado? Nós temos aqui o quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome relativo quem. Para você entender. Fui eu quem afirmou. Esse afirmou, ó, olha só, tá na terceira pessoa. Ele fica na terceira pessoa do singular ou vai concordar com o antecedente do quem. Tá certo? Então, se aqui eu tenho eu, primeira pessoa do singular, o verbo fica também na primeira pessoa do singular. Certinho? Com quem, tá? O quem, ele admite. Concordando com o pronome anterior, né? Ou fazendo a concordância na terceira pessoa. Beleza? Certinho? Então, o pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente do pronome quem. Quem aparecer aqui. Beleza? Certinho? Muito bem. Então, vamos ver aqui a hora do quiz. Vamos lá, então. Vamos colocar na prática, né? Nós temos aqui o seguinte, ó. Analise a concordância, ou não, analise o exemplo de concordância. Depois marque a resposta correta. Ele mora embaixo da ponte. Ele mora embaixo da ponte. O sujeito está em terceira pessoa do singular e o verbo mora também. Assim, o verbo concorda em número e pessoa. O sujeito ele está em terceira pessoa do singular e o verbo mora está na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo não concorda em número e pessoa. E aí, amadinho? Qual que é a resposta? A primeira ou a segunda? Então, vamos analisar aqui, ó. O que nós temos aqui? Ele é o sujeito, tá certo? Ele é que pessoa? Terceira pessoa do singular. Ele mora embaixo da ponte. Mora, tá em que pessoa? Não tá fazendo a concordância com o sujeito ele?
Tá em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Então, qual é a resposta? Né? É claro que você vai marcar a primeira, porque, ó, esta que é a correta. Ela não está na terceira pessoa do plural, ele está na terceira pessoa do singular. Tá certo? Vamos ver outra aqui. Nós temos aqui. Estão aberta a matrícula do EJA, primeira, segunda, terceira e quarta série. Há erro de concordância verbal empregada na faixa. Portanto, a frase deveria ser reescrita da seguinte maneira. Aí você vai observar aí. Letra A, estão abertas as matrículas? Ou letra B, estão abertas as matrículas? Como que seria? Um tempo para você pensar e analisar. Olha bem essa faixa. No dia a dia, quando você está caminhando, andando de ônibus, andando de bicicleta, você encontra vários desvios, né, gramaticais, principalmente de concordância, de regência, não é mesmo? Agora é o momento para você treinar para ver se realmente você conseguiu entender essa questão. Lembrando que nós estamos falando do sujeito simples, não é isso? Aí você vai ter que procurar o quê? A concordância. Então, nós temos aqui, estão abertas as matrículas? Estão abertas as matrículas. O que nós temos, amadinho? O gabarito, olha só, letra B, estão abertas as matrículas. Olha só, apareceu aqui, ó. Tá determinado, né? Então, aqui, ó, estão as matrículas estão abertas. Se eu fosse colocar na ordem, vamos colocar aqui, ó. As matrículas estão abertas. Quem é o sujeito da oração? Quem estão abertas? As matrículas. Aí você vai olhar para o núcleo do sujeito. Quem é a palavra principal? Matrículas. Muito bem. Olha aqui, matrículas. Ó, o nome está no plural, o núcleo, né? Está no plural. Vamos procurar o verbo. Estão. Então, o verbo vai ter elas estão. Então, estão está na terceira pessoa do plural. Tá certo? E esse abertas? Abertas, lembrando que é o predicativo do sujeito, está ligado ao núcleo do sujeito. Então, abertas é o PS, que é o predicativo do sujeito. Vou colocar PS aqui. Tá bom? Aí tá ligado a quem? É uma atribuição ao sujeito. Tá certo? Muito bem. Então, quem conseguiu acertar, meus parabéns. Tá bom? Então, amadinhos, presta atenção. Então, quando eu falo de concordância verbal para o sujeito simples, você vai analisar o núcleo, que é a palavra principal. Tá certo? A casa pegou fogo. Aí você fala, eu vou substituir a palavra casa por um pronome. Ela pegou fogo. Viu só? Terceira pessoa do singular e o verbo fica na terceira pessoa do singular também. Agora, as casas pegaram fogo ou foram incendiadas. Aí você olha lá, cadê o núcleo dessa oração? Está no plural. Casas. Então, ó, foram incendiadas ou pegaram fogo. Beleza? É isso aí. Isso é concordância verbal com o sujeito simples. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito simples. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá.